Meus amigos da Ambra. Vamos estudar agora a compensação. Tá? Essa gravação vai ser um pouco mais longa, porque o tema é mais carne de pescoço. Aqui tem muitos pormenores, na verdade. A compensação em si, o conceito é simples. É quando eu faço o encontro entre os créditos de passivo e aquele que o crédito que o sujeito passivo detém e aquele que o sujeito ativo detém. Então, segundo o Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedor uma da outra, as duas obrigações distinguem-se até onde se compensarem. A ideia é o seguinte: tanto o sujeito passivo quanto o sujeito ativo são credores, né, um do outro. Então vamos supor, o contribuinte deve ao Estado o ICMS, mas o Estado deve para esse contribuinte um precatório, né? Que é quando a justiça condena e determina o pagamento. Eu posso fazer o seguinte: o encontro dessas dívidas e, vamos supor, o precatório é de 100 mil reais e ele me deve 150 de tributo, faz o encontro e ele só me paga 50. Tá? Ou se for o contrário, idem. Qual é os requisitos para que a gente tenha uma compensação? Reciprocidade de obrigações, ou seja, tem que ser obrigações que tenham os dois, nas duas obrigações eu tenho que ter as mesmas figuras. Então, tanto eu tenho que ser devedor do Estado da obrigação tributária, quanto o Estado tem que ser o meu devedor numa de precatório ou qualquer outra questão que tenha que o Estado me deva. Então tem que ter as mesmas pessoas, não podem ser pessoas diferentes. Liquidez da dívida, então assim, tem que ser uma dívida que eu já saiba o valor. Exigibilidade das prestações, eu posso exigir isso, então não está suspenso, não está em debate, não está uma pena judicial. Já é líquido, eu sei qual é o valor da dívida, eu posso exigir. E fungibilidade das dívidas, ou seja, eu posso, legalmente, é possível eu fazer essa permuta das dívidas e aí tentar liquidar a questão. Tá? A convenção tem que ser estipulada em lei e a lei vai ter que prever as garantias e condições que a compensação vai ter que ocorrer. Né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma situação onde o Estado deixa de arrecadar, mas também deixa de pagar alguma coisa. Então, o que acontece? A legislação que vai tratar sobre compensação, ela deve prever as garantias e condições para fazer a compensação, sempre para dar resguardo para o erário público, e especificar quais são as funções do agente público nesse caso. Tá? Eu tenho que ter a condição do crédito tributário feita, tá? Então tem que estar lançado o tributo, não pode ser um tributo ainda não lançado, e também tem que ter liquidez e certeza, ou seja, reconhecimento da administração ou título da dívida pública. Então, eu preciso ter claramente a dívida formada, ou seja, ele deve, tá? Para eu poder fazer a compensação. A compensação ela pressupõe que eu já tenha a obrigação de pagar o tributo. Tá? Então, se está lançado, eu tenho certeza do valor, eu posso fazer a compensação. Eu posso até, se a gente parar para pensar, fazer a compensação no processo de fiscal. Imagine que me cobre IPTU, eu chego, olha, é o seguinte, eu queria compensar o valor do IPTU, que já está certo o valor, é esse mesmo, com um precatório que eu não recebi do Estado. Agora tem uma situação bastante comum. A figura do crédito tributário. Tá? O crédito tributário a gente vai estudar lá na frente. Nas tributações sobre consumo, o tributo vai incidir sobre a cadeia produtiva. Então, você tem várias etapas da cadeia produtiva e vai tendo que pagar o tributo. E esse tributo, para não ser cumulativo, a cada momento que o tributo vai passando pela cadeia produtiva, os contribuintes integrantes da cadeia produtiva vão ganhando créditos. Esse crédito é escriturário, não é contábil, não é um dinheiro que eles recebem, a gente só tem lá uma previsão, olha, você pode compensar esse crédito futuramente. De forma que em algum momento lá na frente, a empresa, quando for pagar o ICMS ou algum outro tributo, ele vai poder fazer o seguinte, olha, em vez de eu pagar, eu vou compensar com esse crédito que eu tenho aqui. E ele mesmo, o contribuinte, quando for lançar lá a nota fiscal, diz, olha, em vez de pagar, eu estou compensando com o crédito que eu tinha aqui. E entrega a nota fiscal e considera-se aquele tributo quitado.
Claro, a gente vai ver isso na aula de hoje. Posteriormente, o Estado vai ter que dar ok para essa compensação. Tá? Na esfera federal, o artigo 166 da Lei 8838/91, correlacionada pela 9069 de 95, regulava, não regula mais, regulava a compensação da seguinte forma: nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desses valores no recolhimento e podendo residência ao período subsequente. Tá? Qual é a questão aqui? Até 96, eu só podia compensar com tributos da mesma espécie. Note que ele faz uma distinção aqui entre tributo e contribuições federais. Como as contribuições previdenciárias, por exemplo. Ora, o que é que nós temos aqui? Professor, você pode estar se perguntando, o senhor não disse que impostos e contribuições com a Previdência, a Segurança Social, são tributos? Por que aqui ele está fazendo a distinção entre tributos e contribuições federais? O que acontecia aqui nesse artigo 66? A legislação não permitia a compensação entre espécies diferentes. Então, para ela, eu não podia, por exemplo, se eu tinha um crédito do ICMS, eu não podia usar esse crédito para pagar ou para compensar com as minhas dívidas junto à Previdência Social. Não podia, tá? Eu só podia fazer a compensação dentro da mesma espécie, tá? Então, era um transtorno muito grande, porque às vezes o que acontece, o que é muito comum, a pessoa tem crédito do ICMS que ele obteve nesse processo na cadeia produtiva, ou de IPI, vamos ficar em IPI para ficar no federal, perdão, que IPI também produz esse tipo de crédito, e o que acontece? Ele está cheio de crédito de IPI, e ele não consegue usar na cadeia produtiva, porque tem algumas peculiaridades que ele não pode usar. Aí o que acontecia? Ele queria usar para cobrir os custos dele com PIS/COFINS, que é um tributo, que é uma contribuição previdenciária. Pela lei antiga ele não podia, porque eram espécies diferentes. Em 96 isso começou a mudar, né? Eu poderia fazer a compensação entre tributos de espécies diferentes, desde que autorizado pela Receita Federal. Tá? Então eu podia fazer, mas com autorização da Receita. Tá? Agora, então, se eu tinha uma quantidade grande de crédito de IPI e eu queria compensar com PIS/COFINS, que é a contribuição, se a Receita me permitisse, eu poderia. Só que assim, isso era uma dor de cabeça, né? Então, o que é que aconteceu? Essa última barreira caiu em 2002 e a partir daí eu podia compensar à vontade. O sujeito passivo, que apura o crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado relativo a tributo ou contribuição administrativa da Secretaria da Receita Federal, passivo de restituição de ressarcimento, poderá utilizá-lo na conversão de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administradas por aquele órgão. Lembrando que a Secretaria da Receita Federal, com unificação, cuida desde os impostos até as contribuições previdenciárias. Sim, a gente pode tentar entender, fica a pergunta, por que não se fez isso desde sempre? Ora, a gente tinha primeiro dois órgãos gerindo tributação, a Receita Federal e a Receita e a parte do INSS, da Receita do INSS. Então você tinha um órgão para cuidar das contribuições previdenciárias e um outro para cuidar de todos os outros tributos. Se uniu os órgãos em um só, sabe? Né? Facilita e simplifica a estrutura. Por outro lado, é aquela velha ideia de complicar a vida do contribuinte. O Estado quer dinheiro, ele não quer deixar de pagar. Porque, por exemplo, pensa em precatório, isso aí vai jogar, olha, anos lá na frente. O crédito é escriturário, o Estado não tira dinheiro dele para dar o crédito.
sabe? Então, não tem custo. O crédito é um negócio para evitar a cumulatividade de tributos como IPI. Só que fica tudo registrado no papel. Não tem, o Estado não tira dinheiro. Então ele cria várias barreiras, né? Como é que se faz a compensação pelo direito passivo? Vejam só. O direito passivo pode compensar qualquer tributo, qualquer tributo. Se você pegar, por exemplo, crédito do IPI e compensar com as contribuições previdenciárias. Beleza. Só que não é tão simples assim. Tem alguns pormenores, tá? Eu vou fazer a declaração pela chamada declaração de compensação gerada a partir do programa PERDECOMP. Tá? Esse programinha que eu vou fazer para fazer a compensação. Então, o que acontece? Normalmente, pensem no contribuinte de IPI. Ele faz o lançamento, né? Ou melhor, ele constitui a obrigação tributária, paga e depois o Estado verifica se estiver tudo em ordem. Beleza? Se não tiver, ele faz lançamento complementar, né? De ofício. Tanto que a súmula 436 do STJ sempre fala isso. Você constituiu a obrigação, pagou, extinguiu a obrigação. Se o fisco cabe, não precisa ele homologar, ele precisa só fiscalizar. E se identificar alguma falha, ele faz lançamento complementar. Beleza. Esse dispositivo, essa lógica não se aplica à homologação. Perdão, à compensação. Quando eu faço uma compensação, eu preciso do ok do Estado. Tá? Claro, se passar os 5 anos, né, o Estado também tem igualmente 5 anos, né, o mesmo prazo decadencial para a obrigação, 5 anos na entrega da declaração da compensação para verificar se eu compensei corretamente. Então eu vou lá, eu tenho um crédito do IPI, eu vou querer usar esse crédito para não pagar IPI, para compensar com o que eu devo de IPI agora. Posso. Ou então eu tenho um crédito de IPI para compensar com uma dívida com os impostos do PIS/COFINS. Beleza, eu posso. Com a contribuição do PIS/COFINS. Beleza. Ou, sei lá, eu tenho que pagar CID. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou compensar o crédito que eu tinha de IPI com o de CID. Tá? Agora, tem algumas peculiaridades interessantes. Como é que a Receita Federal vai verificar a questão da compensação? Se ela vê que está tudo em ordem, ela homologa. Se passar os 5 anos e ela ficar calada, pressupõe-se que foi homologado tacitamente. Agora, ela pode não homologar. Então eu peguei lá e falei, olha, eu estou com crédito de IPI e eu tenho que pagar, sei lá, tantos R$1.000 de PIS/COFINS para o INSS. Então, ó, eu estou compensando o que eu devo de PIS/COFINS com o meu crédito de IPI. Só que aí o Estado disse assim, não, por razão X, a gente já vai ver as hipóteses, não está podendo. Nego a compensação. O que acontece? Eu falei, olha, eu devo PIS/COFINS e eu estou compensando com o meu crédito de IPI. Ele diz, olha, não tem crédito. O que acontece? Eu tenho uma confissão de dívida. Veja o que eu falo aqui. Se não homologar a declaração, passa a ser tratada como confissão de dívida. Qual é a consequência disso? O lançamento é considerado já efetuado. Simplesmente o fato de não homologar a compensação já torna aquilo um lançamento tributário. O tributo está pronto para ser cobrado. Aí eu intimo o sujeito passivo para efetuar em 30 dias a ciência da não homologação. Intimo o sujeito passivo para efetuar em 30 dias da ciência da não homologação o pagamento do débito indevido. Sabe? Se eu não pagar, extinção de dívida ativa. Veja, o contribuinte, nesse caso, ele pode se manifestar contra a não homologação da compensação. Tá? E aí a exigibilidade ser suspensa do crédito tributário. Agora, eu não posso questionar a condição do crédito tributário, porque eu mesmo disse, olha, eu estou devendo o PIS/COFINS. O que acontece é que eu estou tendo que compensar com o valor que eu tenho. Eu vou discutir, então, eu posso discutir a compensação. Tá? Eu não posso discutir o tributo. Se eu perder, o Estado para levar adiante o processo de cobrança.
não poderão ser objeto de compensação por iniciativa do sujeito passivo. Parágrafo 3º da lei. Está lá, me recordo o nome do artigo, está lá na lição. Eu não posso, não poderão ser objeto de compensação, ou seja, o sujeito passivo não poderá compensar o saldo a restituir, apurar na declaração de ajuste anual de imposto de renda à pessoa física. Aquele valor que a gente recebe do imposto de renda, eu não posso compensar, por exemplo, se eu tiver que pagar um IOF, por exemplo. Vou comprar dólar. Seguinte, eu tenho... A Receita vai me passar em uma restituição, eu queria compensar aqui com o IOF que eu vou pagar. Não pode. Os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro de declaração de importação. Os débitos relativos a tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados ao Poder Judiciário Nacional para decisão divulgativa. Então, se você tem um débito com a Receita, mas esse débito já concluiu o PARF, já está tudo concluído e agora já está lá na Procuradoria Nacional para incluir na dívida ativa, perdeu, papai, beijinho no ombro. Tá? Os créditos relativos a tributos e contribuições administradas pela Receita Federal com débito consolidado no âmbito do programa de recuperação fiscal ou de parcelamento a ele alternativo. Então, veja, se eu estou com um débito no programa de refis, eu não posso ter a compensação. Veja, é muito raro alguém que seja com refis e tem um valor para compensar, vai querer compensar com refis. Ele vai buscar compensar com coisa que não está negociada, porque o refis, bem ou mal, suspendeu a exigibilidade. Lembra que o refis é um parcelamento. Então, se eu estou com uma dívida tributária e fiz o parcelamento, ora, por que vou pegar um crédito meu, compensar com uma coisa que está no refis, tá? Se esse negócio está suspenso, salvo se for a minha única dívida, não tem lógica. Em geral, o que é que os empresários fazem? Está no refis, deixa lá. E usa o crédito que ele tem para outros tributos que não estão com a exigibilidade suspensa. Grave essa questão do refis. Tá? A gente vai retomar ela lá na frente. O débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, né? Os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologados pela Secretaria da Receita Federal. Então, se eu já tentei homologar uma vez, não consegui, eu não posso fazer de novo aquele caso. O débito já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. O valor de objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Receita, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. A ideia aqui, basicamente, disso aqui é o seguinte: se está discutindo administrativamente aquele valor, eu não posso compensar. Tá? Ou seja, eu só posso fazer a compensação quando tiver muita clareza. Tá? Agora, veja só. Olha as sutilezas da criança aqui. Eu não serão... Aqui, ele fala, não serão objeto de compensação. Tá? Aí aqui eu digo o seguinte: os seguintes créditos compensados serão considerados como não declarados. Os previstos no parágrafo 3º desse artigo, que foi todos esses que eu acabei de ler para vocês, também serão considerados como não declarados os créditos que sejam de terceiros, os de crédito prêmio, os que refiram a título público, seja decorrente de decisão judicial ou não transitar no julgado, não se refira a tributos e contribuições administradas pela Secretaria Federal. Então, vamos supor, só para vocês entenderem. Se a pessoa, a empresa A, tenta compensar seu tributo com o crédito da empresa B, não pode, eu estou tentando fazer como de terceiros. O crédito prêmio ele existe na legislação de IPI e não existe mais, mas algumas pessoas ainda têm esse crédito prêmio. Mas é difícil de usar. Se tentar usar, vai ser considerado como não declarado. Veja, eu não estou falando... Veja, notem aqui. Eu estou falando não declarados. Ou seja, os seguintes créditos compensados são considerados não declarados. A gente vai ver que há uma diferença entre não homologação e não declaração. Tá? Título público. Né? Tentar compensar um tributo com título público. Ou tentar compensar
IPI federal com ICMS estadual, não pode. Tá? Tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo, em ação de inconstitucionalidade ou ação declaratória de inconstitucionalidade, tenha tido a sua execução suspensa pelo Senado, no caso de declaração indireta, né, de inconstitucionalidade, tenha sido julgado inconstitucional em sentença judicial tentada em julgado em favor do contribuinte, seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal. O que acontece aqui? Às vezes pode acontecer o seguinte, a pessoa quer... vamos supor que faça a reforma tributária, cria-se um novo tributo e começa a se falar que aquele tributo é inconstitucional. Se eu tentar fazer uma compensação, mas não tem nenhuma decisão judicial clara sobre isso, vai ser considerado como não declarado. Agora, qual é a diferença entre não homologar a compensação e não declarar a compensação? Veja, eu tento fazer uma compensação. Nas situações, em geral, o FIS vai dizer, olha, eu não homologo. Agora, nas situações descritas aqui no parágrafo 12, aí esse caso, meu querido, é considerado não declarado. Qual é a diferença em termos práticos? Não homologado, eu tenho uma declaração. Tá? Eu tenho eu tenho uma obrigação, né? Mas eu abro o prazo do efeito passivo fazer a defesa, se defender. Tá? Ou seja, eu não homologuei a sua compensação, mas você pode tentar se defender e argumentar por que não homologou. Por que tentou compensar. Já na não declaração, eu não abro para a defesa administrativa para a pessoa. Eu simplesmente considero não declarado e vou para a cobrança. Sabe? E mais, você olhar por todos esses que eu estou falando aqui é do artigo 74. Quando eu digo que é não declarado, eu não dou direito da pessoa discutir. É draconiana essa decisão. Sabe? É você fazer impedir que o contribuinte discuta. Eu acho terrível essa distância de não homologação e não declaração. Ou seja, o FIS fala, não homologo, eu posso discutir se está correto ou não a compensação. O FIS diz, foi não declarada. Ou seja, eu não posso discutir nada da minha compensação. Eu acho complicado. Outra disposição draconiana. Multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto da declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo efeito passivo. Ou seja, basta que a declaração não seja aceita. Ou seja, basta que eu tente compensar e a compensação não seja homologada, eu vou ser multado. Tá? E se comprove falsidade no pedido de apresentação, é multa de 150%. Sabe o que eu acho estranho dessa primeira colocação aqui? A lei reconhece para mim o direito de fazer compensação. Aí a lei já faz o seguinte, olha, se você compensar, você pode compensar direitinho, a gente homologa. Se você compensar com erro, a gente pode não homologar. Agora, se você for muito exagerado nos seus erros, a gente nem declara. É não declarado e você nem vai ter direito de defesa. Você já vai direto para a execução. Aqui é o seguinte. Eu não homologuei, não foi homologado, eu sou multado. Ou seja, como é que eu sou multado? O fisco me dá o direito de fazer a compensação. E se der algum erro, eu sou multado imediatamente. Eu acho essa disposição terrível. Terrível. Agora, tudo que eu falei até aqui é a compensação feita pelo contribuinte. O contribuinte faz a compensação. Aqui no artigo 7 do decreto 2287/86
compensação de ofício pela Receita Federal. Artigo 7º. A Receita Federal, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. Para primeiro existir um débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado total ou parcialmente com o valor do débito. Pronto, acabou-se. Sabe qual é o problema aqui? Lembra que eu falei que se o contribuinte quiser fazer uma compensação, ele não poderá compensar com aquele tributo que está renegociado no programa de refis de parcelamento? Muito bem. Eu até falei ali, ainda agora, que não é interessante para o contribuinte compensar ele mesmo com coisa que está no refis. Está suspensa a exigibilidade de critério, deixa rolar, deixa aquilo ali acabar naturalmente. As empresas elas têm interesse de compensar em cima de tributos que têm exigibilidade correndo ali. Só que o que é muito comum no Estado, como o Estado quer cobrar de qualquer forma, é muito comum o fisco compensar com aquilo que está no refis ou com alguma outra exigibilidade suspensa. Agora, o que está com a exigibilidade correndo, que pode ser executado, eles não fazem a compensação, é muito raro. E aqui, gente, eles podem fazer qualquer tipo de compensação, com qualquer coisa. Tá? Voltando ao CTN 170A, fala, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo direito passivo, antes do trânsito julgado a decisão judicial. Isso aqui é razoável porque, enfim, se eu estou brigando na justiça por um tributo, dizendo que ela é ilegal, essa cobrança, se não transitou em julgado a decisão, eu não tenho direito de repetição de débito. Eu só posso ter o direito a ressarcir algo se já foi declarado como ilegal. Tá bom? Era isso que nós tínhamos falado de compensação.